Vamos lá, galerinha. Vamos dar continuidade aí. Vamos ver aqui preposições. Vamos ver como é que funciona, né? A preposição é classe gramatical invariável. Quais são as classes gramaticais? Nós temos 10 classes gramaticais. Preposição é uma das classes gramaticais invariável, né? Que não varia, não flexiona em gênero, feminino e masculino, nem em número, singular e plural. Não há essa flexão, tá bom? Preposição funciona assim: interjeição, conjunção e advérbios. E advérbios são classes invariáveis, classes que não se flexionam, tá bom? Eu pus aqui, classe gramatical que liga termos, né, de uma oração ou entre orações. As preposições, elas apresentam ideias, né, circunstanciais, assim como os advérbios, né? Aí eu pus aqui, nós vamos falar das circunstâncias depois. Nós temos as preposições essenciais e as acidentais. Quais são as essenciais? Elas têm sempre a mesma, é sempre preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Tá? Essas são aí as preposições essenciais. As acidentais, em alguns momentos, né, tem algumas palavras na língua que elas têm a origem, né? A classe gramatical das palavras são outras, exemplo, durante, consoante, conforme, segundo, como, né? São conjunções, mas em alguns momentos aí servem também para ligar termos, né? Para ligar um termo ao outro, aí passa a ser preposição acidental. Eu pus aqui que as preposições, elas formam locuções adjetivas, adverbiais e prepositivas. Como é que funciona? As locuções adjetivas, elas são formadas, na maioria das vezes, por preposição. Eu falo assim, amor de mãe. Preposição de, mais o substantivo mãe, né? Locução adverbial, ela é formada por preposição mais substantivo, ou preposição mais adjetivo, ou preposição mais advérbio. Quer ver um exemplo? Eu falo, saiu às pressas. Às, preposição, pressas, né? Eu tenho aí um substantivo, né? Juntando os dois termos, a preposição mais o substantivo, eu tenho uma locução adverbial. Saiu às pressas, locução adverbial de modo, a maneira que a pessoa saiu, né? Eu posso falar assim, saiu virou à direita. Eu tenho a preposição a, né? E tenho direita aí, que é um substantivo. Tem preposição mais substantivo. Saiu, virou à direita. Esse à direita é uma locução adverbial, indica uma circunstância. Circunstância essa de lugar, né? Locução adverbial de lugar à direita. Quando eu tenho preposição mais o termo seguinte, pode ser, conforme eu falei, locução adjetiva ou locução adverbial, tá? Começa sempre por preposição. Agora, locuções prepositivas. Acerca de, né? Falávamos acerca de futebol. Falávamos sobre futebol. Dá para nós trocarmos por o acerca de, né? Essa locução prepositiva dá para nós trocarmos por sobre. Eu tenho locução prepositiva. Acerca de. Terminou por preposição, eu tenho locução prepositiva, tá bom? À frente de. Locução prepositiva. Termina por preposição. A preposição, vamos lá, elas expressam, né? As preposições e as locuções prepositivas, né? Dois termos ou mais com ideia que termina sempre por preposição, elas indicam circunstâncias. Essas circunstâncias, elas têm a ideia aí, né? A mesma ideia, as mesmas circunstâncias que nós encontramos aí nos advérbios. Eu pus aqui a preposição a. Vou numerar aqui. Pode ter ideia de causa, morreu a fome. Pode ter ideia de lugar, vou a São Paulo, né? Lugar, a fome causa, a São Paulo lugar.
A mesma preposição podem ter circunstâncias diferentes. Vai depender do contexto. Preposição com pode indicar causa, pode indicar companhia, né? Assustou-se com o temporal, assustou-se com o trovão, né? Quem se assustou? Qual foi a causa? O trovão, né? A ocorrência do trovão. Ideia de companhia, saiu com os amigos, né? Eu tenho aí essa ideia aí de essas locuções aí, né? Está com ideia de companhia. Preposição contra pode dar ideia de direção ou de oposição. Ó, direção. Olhava contra o sol, na direção do sol. Ideia de oposição. Vasco jogará contra o Flamengo. São opostos, né? Times rivais. E o Vasco ganhará, com certeza? Tenho certeza disso. O Vasco ganhará. O Flamengo